Acordou com uma dor de cabeça que parecia eterna. Pelo menos era assim que se sentia. Era de tal maneira dolorosa que nem tinha a capacidade de se arrepender de a ter causado, mas acabou por conseguir manter-se. Provavelmente era das luzes. Todas elas pareciam já por si serem fortes, mas ao rebaterem nos azulejos brancos e claros do chão e paredes, pareciam duplicar o seu brilho. Não tinha qualquer vontade de abrir os olhos. Queria tanto sair dali para um sítio calado e escuro. Sentia os seus pensamentos lentos. Os seus ouvidos ouviam algumas conversas, mas não apanhavam nada. Parecia que estava noutro lugar, mais longe do que era suposto. Por momentos, nem tinha certeza do que estava ali a fazer. Era preciso relembrar-se, procurar na sua cabeça vazia por uma razão. Já lá estava há um tempo, mas não sabia o porquê de ainda estar. Esta pergunta fez os seus olhos procurarem pelo espaço. A sala não estava cheia, apenas algumas pessoas aqui e ali. Por alguma razão, a maioria estava perto de si. A porta por onde a sua mulher tinha entrado abria-se e fechava-se várias vezes, mas nenhuma das pessoas que saíam ou entravam eram ela. Com o tédio, estava a tornar-se muito difícil manter-se acordado. Os seus olhos tinham ganho aquele peso doentio de quem ferrenhamente quer afundar a cabeça na almofada, mas lutava bravamente para que tal não acontecesse. As pessoas em volta viam o mesmo. Tombava para a frente várias vezes, conseguindo recuperar a postura no último segundo. Estas mesmas conseguiam reparar em outras tantas coisas diferentes nele, como o hálito horrível sentido mesmo sem este abrir a boca. Depois disso, o que mais se reparava era nas suas feições, completamente perdidas, sem grandes noções do que deveriam expressar. Ele reparava lentamente nos olhares que caíam em si, mas não se importou. Na realidade, ele apenas queria saber onde estava a sua mulher e porquê que estavam a demorar tanto tempo. Tendo isto em mente, ele olhou para o caminho que precisava fazer. Tinha de sair dali de perto das cadeiras, passar pelo corredor feito destas, virar à direita e entrar por aquela porta. Afinal de contas, se ela entrou por ali, provavelmente ainda lá estava. Segurou nos braços da cadeira com muito pouca segurança. A força que tinha nos seus braços parecia ter desaparecido do nada. Um senhor, este já com a sua idade, que estava diretamente sentado à sua frente, viu quase perder o equilíbrio. Levantou-se rapidamente e segurou no seu braço, com medo que este não aguentasse. Não foi preciso ajuda, mas sentiu uma certa vergonha com a situação. Uma vergonha que caiu mais como raiva. Ainda assim, agradeceu-lhe, mas mais valia não o ter feito. O cheiro do seu hálito fez com que o velho sentisse repulsa. O coitado, que também já acumulava algum sono, acordou logo. Foi andando, colocando um pé atrás do outro sem muito cuidado. Algumas pessoas sentadas encolheram as suas pernas com medo que ele trombasse contra uma delas. Um homem com o tamanho dele faria estrago ao cair. Mas ele conseguiu, sem saber muito bem como. Passadas as cadeiras, pensou ele então que as coisas seriam mais fáceis. Não havia ninguém no caminho, afinal de contas. Mas parecia que as consequências das suas ações começavam a aparecer agora. Inicialmente, apenas sentia um pouco de confusão, algum tipo de tontura. Era o suficiente para ser notado e a obrigar a tomar mais cuidados, mas não o suficiente para o mandar ao chão. A questão é que estas tonturas não ficaram assim por muito tempo. Havia muitas sensações a acontecerem ao mesmo tempo, mas a principal era que o mundo todo estava a girar. Mas para além disso, sentia o chão embaixo dele tremer. Tentou simplesmente ignorar, como tantas vezes fez, e sentia que o estava a conseguir num primeiro momento. O problema é que tudo agora mexia-se mais do que era normal. Não teve como controlar, apenas perdeu o equilíbrio e foi de costas ao chão. Quase não sentiu nada, estava demasiado anestesiado para sentir alguma dor considerável. Mas o impacto tirou-lhe de tal maneira o tapete debaixo dos pés que, ao olhar em sua volta depois de cair, viu que toda a gente parecia mexer-se. E o pior é que não era da sua cabeça. Tudo de facto se mexia. As pessoas lentamente foram notando o mesmo. Não era algo dele, todos notavam. Do nada, não existia nada. A sua boca, essa foi a primeira parte do seu corpo que sentiu. Era sede. E em apenas um segundo, todo o seu corpo voltou a sentir tudo ao mesmo tempo. Havia pó em todo o seu redor, e todo ele foi parar o seu peito. A vontade de tossir foi impossível de aguentar. À medida que expelia o ar para fora do corpo, mais pó voltava a bater na sua cara, olhos e nariz. O seu braço direito estava pulsante de dor e de claustrofobia de tal maneira que até a sede se esqueceu. Tentou mexê-lo, mas o único resultado que teve foi uma dor ainda mais absurda que parecia bater em cima a cada segundo. Cada vez que o seu coração batia e o seu sangue ia em direção ao seu braço, tudo piorava. A dor aumentava, a aberrante sensação de que o sangue parava a meio do braço. O coração acelerou de uma maneira que ele não estava à espera. Acompanhado disso, a sua respiração voltava ao normal, sem tosse, mas no mesmo ritmo louco.
conseguiu finalmente abrir os seus olhos, mas não via nada. Estar com os seus olhos abertos ou fechados era igual, estava a olhar para o vazio. A sua mão esquerda estava solta. Mexeu um bocado e sentiu bater uma e outra vez contra o que parecia ser uma parede sólida e pontiaguda. Retraiu o seu braço o máximo que pôde, mas não tinha espaço suficiente para alcançar o seu peito. Tudo parecia fora de ordem, áspero e pontiagudo. Tudo estava tão apertado. Um som foi ouvido. Parecia ser algo isolado. Apenas um som que vinha de alguns metros acima dele. Apenas um... Os seus olhos ficaram fixados, o seu peito encheu-se de vontade de gritar. Alguns pedaços caíram em cima dele, caindo para dentro da sua boca, tentando atingir os seus olhos ainda fechados. O ambiente ficou mais uma vez completamente irrespirável, com o pó que se levantou. Tac, tac, tac. Os seus olhos ainda fechados assustaram-se quando o feixe de luz surgiu. Demorou um pouco até ganhar coragem para os abrir e quando os abriu não teve capacidade de ver mais nada senão um clarão. Os seus olhos com algum tempo conseguiram tomar controle da sua visão. Temos um aqui! Mais pedaços foram saindo de cima dele de vários sítios ao mesmo tempo. Ouvia as mãos em cima de si a dar pancadas e a arrastar pedaços de pedra, até que uma luz surgiu em cima de si. Senhor! Senhor, consegue ouvir-me? Por fim, puxaram-no para fora dali e imediatamente colocaram-no em cima de uma maca. As suas costas estavam completamente doridas e cortadas e ele conseguia sentir tudo. Agora balançavam-no de um lado para o outro, estavam a levá-lo para outro lugar. A circulação no seu braço voltou e parecia que pequenas explosões aconteciam nos seus nervos. A máscara de oxigênio foi-lhe colocada à força, de forma bruta. Bombeava um ar e sentia-o ir contra a sua cara. Mas não entrava. Sentiu a sua cara ficar dormente. Olhava para o céu e via estrelas a percorrer todo aquele espaço vazio. Mas a cada segundo que passava, mais elas ficavam borradas. Não conseguia perceber se alguém estava ao seu lado, mas presumia que sim, visto que conseguia ainda ter uma vaga ideia de que estava em movimento. Sentiu por último as suas costas, que até então estavam uma lástima de dores, ficarem a sentir como se estivesse deitado sobre veludo. Como se naquele momento estivesse deitado num mar de calma e suavidade, onde não conseguisse sentir uma única dor que fosse. Tudo isso mudou quando... Uma dor absurda rompeu o seu peito do lado direito. Por vários segundos a única coisa que importava era aquele ardor. O céu deixou de ser de todos aqueles borrões soltos de estrelas. Finalmente conseguiu olhar diretamente para a cara de quem lhe infligia tanta dor. A sua cabeça estava do lado direito, observando-o diretamente sem dizer uma única palavra. Tudo na sua cara era uma mescla de coisas irreconhecíveis, mas lembrar-se seria para o resto da vida daquela cicatriz. Um corte circular que envolvia o seu olho esquerdo. A sua boca estava tapada por uma máscara médica e os seus olhos pareciam mortos. Percebeu que uma lanterna foi apontada diretamente para os seus olhos. Sentiu levar-no para longe de onde vinham o restante das vozes, os gritos, as sirenes, tudo isso. Começou a ver surgir perto dos seus pés o que parecia ser uma estrutura de metal bem mais alta. As cores brancas e vermelhas misturada com os tons de vermelho e azul das luzes fizeram-no perceber que estava a entrar numa ambulância. Conseguiu ver duas figuras diferentes, aquela de antes com o cabelo preto e olhos também pretos e um outro mais gordo de cabelo castanho. Ouviu e sentiu o impacto da porta perto da sua cabeça fechar-se, mas alguma coisa naqueles dois paramédicos deixava-o com muito medo. O homem com a cicatriz no olho aproximou-se dele e começou a mexer na máscara de oxigênio que tinha na cara. Sentiu um cheiro a medicamentos surgir no ar que respirava. Já o outro foi para perto da divisão entre a parte da ambulância do paciente e do motorista e bateu nela 3 vezes. Quando as mãos emborrachadas lhe tocaram, arrepiou-se de uma ponta à outra e realmente pensou em tentar levantar-se e sair dali. Mas antes mesmo de poder agir, sentiu que isso não fazia mais sentido. Sentiu que não havia problema em ali estar, em não conhecer aquelas pessoas, em simplesmente não entender o que estavam a fazer com ele. A sua cabeça parecia estar a flutuar. O seu corpo parecia estar novamente a transformar-se em veludo. Foi então com os seus olhos praticamente fechados que viu a cicatriz de novo. Vemo-nos daqui a pouco.